Bom dia. Como diz a vinheta, preparados para a aula de hoje? Vamos lá. A aula de hoje a gente vai fazer tudo o que nós fizemos até agora, tá? Então, tudo. Deixa eu começar primeiro mostrando para vocês uma ilusão. Nossa ilusão é essa aqui. Ter aí 9 questões. Essa é a nossa ilusão. Claro, a gente não vai fazer nem a metade disso, tá? Então, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar, para esboçar os gráficos, a gente vai precisar enxergar o domínio da função, tá? A gente vai precisar pensar na simetria, possíveis simetrias no gráfico, tá ok? O que seria simetria? É você testar se a função é uma função par ou uma função ímpar. Isso vai ajudar muito. Se ela for uma função par, por exemplo, na hora de você desenhar, o que tem do lado direito do eixo y é idêntico ao que tem do lado esquerdo. É só um reflexo. Tá? Se ela for uma função ímpar, então você olha para a origem e o gráfico do lado direito ele é simétrico ao gráfico do lado esquerdo, só que uma simetria com relação à origem. Tá? A gente precisa ver se tem alguma periodicidade na função, tá ok? Se for o caso de ter período. A gente precisa detectar intervalos de crescimento e decrescimento, então a gente vai ter que olhar para a derivada da função e o sinal da sua derivada. A gente precisa determinar os máximos e mínimos, aí a gente pode utilizar tanto o teste da primeira derivada quanto o teste da segunda derivada. Tá? Vamos estudar a concavidade da função, então aí obrigatoriamente é o sinal da segunda derivada. Vamos atrás dos pontos de inflexão, aí são as raízes da segunda derivada. Vamos atrás das assíntotas. As assíntotas é para onde o gráfico está se aproximando, em um certo sentido. Ou quando o x vai para o infinito, ou quando o x vai para a indeterminação do domínio da função. Tá? E nesse caso a gente utiliza limites infinitos e utiliza limites laterais. Vamos estabelecer as raízes da função, que é onde o gráfico toca o eixo x. A gente precisa estabelecer as interseções com o eixo y, que é quando o x é zero, se o zero estiver no domínio, claro. E depois de tudo isso, talvez esboçar o gráfico da função. Tá? Então vamos iniciar. Vamos começar pela nossa primeira função aí. O intuito da aula de hoje, eu quero fazer esses dois últimos gráficos, o 8 e o 9. Tá? Vamos começar pela primeira. Olha lá, a primeira nós temos f de x igual x à quarta menos 2x ao quadrado. Tá? Beleza, vamos lá. Vamos estudar tudo dessa função. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Primeiro, domínio. Qual é o domínio dessa função? Todos reais. Por quê? Porque é uma função polinomial. Função polinomial está definida para todo real. Tá? Todos reais. Essa função é contínua? É contínua. Por quê? É um polinômio. Então ela é contínua. Ela é derivável? Sim. Então quer dizer que quando eu desenhar o gráfico não pode ter bicos. As curvas todas são suaves. Certo? Então não me venha com um gráfico assim. Se tu me colocar um negócio desse, já era. Tá? Porque a função é derivável. Tu não pode também me vir com um negócio assim e do nada assim e continuar aqui. Perdeu a continuidade. Tá? Ela é contínua. Muito bem. Já temos isso. Vamos pensar agora se o gráfico dessa função tem simetria. O que é isso? Verificar se é uma função par ou se é uma função ímpar. Então a gente vai atrás da paridade da função. Eu quero saber quanto é f de menos x. F de menos x. Onde tem x eu coloco menos x. Então vai ficar menos x à quarta menos 2 menos x ao quadrado. Olha, o menos, como o expoente é par, some, certo? Então vai ficar x à quarta menos 2, aqui é a mesma história,
x². Isso aqui é a própria f de x. O que significa isso? Se f de menos x é igual a f de x, que é uma função par, né? Então, logo, f é uma função par. Geometricamente, isso significa que o que tem do lado direito do eixo y é idêntico ao que tem do lado esquerdo, em termos de reflexo. Tá? Se você desenha uma coisa do lado direito, tem que ser a mesma coisa refletida do lado esquerdo. Tá bom? Então, o gráfico é simétrico com relação ao eixo y. Tá? Muito bem, já temos isso. Vamos atrás agora de raízes. As raízes. Existe algum valor real que f de x dá zero? Essa é a pergunta, tá? Então eu quero fazer f de x igual a zero. Então você pega a sua função, x² menos 2x², isso igual a zero. Vamos resolver essa equação. Coloca x² em evidência. Agora você tem esse produto que está dando zero. Significa que um dos dois é zero, certo? Então, x zero e x igual a mais e menos raiz de 2, né? Então essas são as raízes, é onde toca o eixo x, tá? Vai tocar no zero, no menos raiz de 2 e no mais raiz de 2. Tudo bem até aqui? Tá? Muito bem. Será se esse gráfico da função toca o eixo y? Tá? Interseção com o eixo y. Como é que a gente acha a interseção com o eixo y? Como é que acha a interseção com o eixo y? A interseção com o eixo x é fazer f de x igual a zero. Interseção com o eixo y, como é que acha? X igual a zero, tá? É quando x é igual a zero. Então é o teu f de zero que tu queres. F de zero é 0² menos 2 vezes 0², isso dá zero. Então ela passa pela origem esse gráfico. Tá bom? Muito bem. Vamos pensar agora nos intervalos de crescimento e decrescimento. Crescimento e decrescimento. O que eu tenho que fazer para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento? Tenho que derivar e analisar o sinal da derivada, certo? Então vamos derivar. A derivada dessa função é o quê? 4x ao cubo menos 4x. Essa é a derivada, certo? Vamos analisar o sinal dessa derivada, tá? Você concorda que isso aqui é a mesma coisa que 4x, x² menos 1? Tudo bem? Colocando 4x em evidência, certo? Então vamos analisar o sinal, o 4x. Aqui eu vou colocar o x² menos 1. Tá? O 4x, ele anula no zero. Depois do zero, ele é positivo. Antes do zero, é negativo. O x² menos 1, ele anula no menos 1 e no 1. Menos 1 e no 1. Tá? Isso aqui é concavidade para cima, certo? Então é positivo antes do menos 1, negativo entre menos 1 e 1, e positivo depois do 1. E aqui dá zero. Aqui no zero também dá zero. Tá bom?
Então, esses são os sinais desses fatores, tá? Então, agora dá para a gente saber o sinal da derivada, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Aí você pega o 0, pega o menos 1 e o 1, certo? Vamos lá. Então, olha, depois do 1 é produto de positivo. Então vai dar positivo. No 1 dá 0. Entre 0 e 1, olha, está aqui o 0, está aqui o 1. Entre 0 e 1 é produto de sinais diferentes. Dá negativo. No 0, dá 0. Entre menos 1 e 0, é produto de sinais iguais, ó, tá? Então vai dar positivo. No menos 1, dá 0. Antes do menos 1, produto de sinais diferentes. Vai ficar negativo. Tudo bem? Tá? Então agora eu já sei os intervalos de crescimento e decrescimento. Então você pode olhar agora para a função f. Marcar aqui o 0, marcar o 1, marcar o menos 1. E você faz o seguinte, olha. Está negativo, certo? Então é decrescente. Está positivo, então é crescente. Está negativo, decrescente. Está positivo, é crescente. Tudo bem? Então não precisa nem escrever lá, é crescente nesse intervalo. Se tu me colocar esse desenho, já está aceito. Tá? Pontos críticos. Pontos críticos. Quem são os pontos críticos dessa função? O menos 1, o 0 e o 1, que é onde a derivada dá 0. Certo? Então, x0, x menos 1, x1. Máximos e mínimos. Vamos lá. Essa é uma função contínua, derivável. Então, o teste da primeira derivada já é suficiente. Eu não preciso fazer o teste da segunda derivada. Certo? Olha, a função é decrescente, chega num ponto crítico e depois cresce. Que ponto é esse? Mínimo. Certo? Então, você coloca pelo teste da primeira derivada, temos o quê? Menos 1 x igual a menos 1 é o quê? Mínimo, né? No 0 é o quê? Máximo. No 1 é o quê? Mínimo. Tudo bem? Olha, já temos máximos, mínimos, tá? Vamos determinar a imagem desses pontos de máximos e mínimos. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular f de menos 1. Quanto é f de menos 1? Então essa aqui é a f. Onde tem x eu coloco menos 1. Então substituindo aqui vai dar 1, concorda? Aqui vai dar 1. Substituindo aqui, isso aqui também dá 1. Só que está menos 2 vezes 1 dá menos 2. Vai ficar 1 com menos 2 vai dar menos 1. Tá? Então, f de menos 1 dá menos 1. Quanto é o f de 1?
Menos 1 também, por quê? Porque é uma função par. O que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo. Tu não faz a conta, certo? Pois f é par, certo? F de 0. Quanto é f de 0? É 0. Muito bem. Agora, o que será que está faltando para a gente fazer? Segunda derivada, para quê? Determinar a concavidade, tá? Então vamos atrás agora da concavidade. Concavidade da função. Não esquece que está faltando a gente pensar também em limites, ver o que acontece no infinito, tá? E mais infinito, menos infinito, pensar se tem assíntota, essas coisas a gente tem que pensar ainda, tá? Vamos lá, concavidade. Concavidade você determina pela segunda derivada. Tá? A segunda derivada da função. A primeira derivada está onde? Cadê a primeira derivada? Está aqui, né? Aqui é a primeira derivada. Vamos para a segunda derivada. A derivada disso aqui dá quanto? 12x² menos, e aqui dá 4, certo? Muito bem. A segunda derivada é isso. Vamos analisar aqui o sinal da segunda derivada. Isso aqui é uma parábola. Concorda? Parábola de concavidade para cima, certo? Tem duas raízes, porque começa no menos 4 o vértice aqui. Tá? Então tem duas raízes. Quem são essas duas raízes? Vamos fazer aqui. Vai ficar 12x² igual a 4. Vai ficar x² igual a 4 sobre 12. Então isso aqui vai ficar... Isso aqui é a mesma coisa que 1/3. Vai ficar x igual a mais e menos 1 sobre raiz de 3. Concorda? Tá? Essas são as raízes. Mais e menos 1 sobre raiz de 3. Então, eu vou colocar aqui menos 1 sobre raiz de 3 e mais 1 sobre raiz de 3. Certo? Depois do 1 sobre raiz de 3 é positivo. Antes é negativo. Entre os dois é negativo, né? E antes aqui é positivo. Tá? E nesses dois pontos dá 0. Certo? Então, em termos de concavidade, você coloca aqui o menos 1 sobre raiz de 3. Aqui você coloca o 1 sobre raiz de 3. Está positivo. A concavidade é para onde? Para cima. Então, o gráfico tem que ser assim. Está negativo para baixo. E aqui é para cima. Certo? Olha, o menos 1 sobre raiz de 3, a segunda derivada está dando 0. E é um ponto de mudança de concavidade, não é? Então esse ponto é de quê? Inflexão. Mesma coisa aqui. Tá? Então note que x igual a mais e menos 1 sobre raiz de 3 são pontos de inflexão. Beleza? Muito bem. Tá linda, não tá? Vocês não estão se imaginando fazendo a prova? Já, né? É isso. Vivam a prova de vocês. Vamos lá. Próximo passo, o que está faltando? A gente saber o que acontece no infinito. Tá? Vamos determinar, então, o limite da f de x quando x vai para mais infinito. Quanto é que dá esse limite? A função é x² menos 2x². Então, vai ficar limite de x indo para mais infinito, x² menos 2x². Quanto dá esse limite? Mais infinito. Vocês já estão safos nisso. Tá? Para quem está em dúvida ainda, isso aqui se resolve assim.
limite de x indo para mais infinito, você coloca o x à quarta em evidência, sempre a maior potência que manda, né? Menos, vai ficar 2 sobre x quadrado, não é isso? Aí você aplica o limite. Quando aplicar o limite, esse cara dá 1, esse cara aqui vai dar 0, certo? Então vai ficar infinito vezes 1 que vai dar infinito. Então isso aqui dá mais infinito. E quanto é o limite da função quando x tende a menos infinito? Vai fazer? Vai fazer? Não. Quanto é que dá então? Dá o quê? Mais infinito. Por quê? Porque é uma função par. O que acontece do lado direito é idêntico ao que acontece do lado esquerdo. Tá? Isso aqui também dá mais infinito. Pronto. Terminou. Agora você tem tudo. Tudo necessário para esboçar o gráfico. Agora é você escrever ao lado assim, ó. Professor, agora é com você. Aí você vai para o desenho agora, né? Vai para o seu lado artístico agora. Vamos lá. Que pontos são importantes eu marcar para poder fazer o desenho? As raízes. Quem são as raízes? Cadê as raízes? 0 mais e menos raiz de 2. Então o gráfico tem que passar por aqui. Vou marcar aqui o raiz de 2, tá? Tem que passar aqui pela raiz de 2. Tem que passar aqui pelo menos raiz de 2. Tem que passar por esses 2 pontos, tá? 3 pontos, na verdade. O que mais? Os pontos de máximos e mínimos, quem são? O 0, menos 1 e 1, né? E o menos 1 e 1 dá menos 1. Você concorda que o 1 está bem aqui assim? Está antes do raiz de 2, né? Que o raiz de 2 é 1,42, alguma coisa, acho que é isso, né? Então vamos pegar aqui. Então, vamos supor aqui que seja 1. Também aqui assim, o menos 1, tá? Vamos pegar esse mesmo tamanho, colocar aqui. Tem que passar por esse ponto. Tem que passar por esse ponto, certo? Então o gráfico tem que passar por esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Que foi que nós já fizemos até agora. Pegamos todas as informações do gráfico, certo? Já temos as raízes, que é esse ponto, tá? Temos os pontos de máximos e mínimos que acontecem no menos 1, no 0 e no 1. A imagem do menos 1 é menos 1, tá? Então vou marcar aqui. A imagem do 1 também é menos 1. Lembrando, o que acontece desse lado tem que ser idêntico ao que acontece desse lado, porque é uma função par, tá? Agora, o desafio é o seguinte, é desenhar um gráfico que passe por aqui, aqui, aqui e aqui, obedecendo às concavidades, tá? Como assim? Depois do 1 sobre raiz de 3, tem que ser essa concavidade, tá? Então tem que ser assim, depois desse cara. Entre esses 2 caras, a abertura tem que ser para baixo. Beleza? Então vamos tentar imaginar onde está um 1 sobre raiz de 3. Vamos pensar, 1 sobre raiz de 3, o raiz de 3 é 1,7 alguma coisa, certo? Então, 1 dividido por 1,7 é um número que é menor que 1, concorda? Tá? Então pronto, então é um cara que está por aqui assim. Beleza? Então eu vou passar uma linha imaginária aqui. Vou passar uma linha só para eu tomar um cuidado aqui. Tá? Bem fraquinha aqui. Tá? Vou passar a mesma linha bem aqui assim. Tá? Então eu vou pensar assim, ó. Depois dessa linha, a concavidade vai ser para cima. Entre essas 2 linhas, a concavidade vai ser para baixo.
E depois dessa linha, a concavidade vai ser para cima. Tá? Agora, a pergunta é o seguinte, ó. Se depois dessa linha a concavidade é para cima, eu te pergunto, o gráfico vai poder ser assim 1 ou assim 2? Assim 1 ou assim 2? Assim 2. Por que tem que ser assim 2? Os dois não estão crescendo? Os dois estão crescendo, eu já sei disso. Mas esse cara aqui é concavidade para baixo. E esse aqui é concavidade para cima. Então eu já sei que não pode ser algo assim. Tá? Então já retiro, não é coisa desse tipo. Tá bom? E todos os dois vão para o infinito. Está sempre crescendo. Tá? Então, o nosso desenho é uma coisa que faz assim. Uma coisa assim. Tá? Esse é o nosso gráfico. Tá bom? Nota, você não precisa fazer um desenho perfeito na sua prova. Não é isso. Por isso que vai ter escrito no enunciado lá, esboce o seu gráfico. Tá? É para fazer um esboço. Também não é para tu me entregar a prova assim. Também não é assim, né? Porque esse esboço que tu está fazendo aí é de uma função que não é derivável, certo? Cheio de bico, tá? É para fazer uma coisa suave, beleza? Deu para entender? Ficou claro? Tá? Muito bem. Então, olha aí, lindo. Não precisa de 2 páginas? Também precisa de 2 dias. Sexta e sábado a prova. Vamos lá. Vamos fazer a próxima. Posso pagar? Vamos lá. Vamos para a próxima. Eu vou fazer uma agora que ela é linda. Deixa eu colocar primeiro esse gráfico no GeoGebra, para vocês não ficarem na incredulidade de vocês aí. Qual era a função? Era... Poxa, eu apaguei. Era x à quarta, era isso? Menos 4. X à quarta menos 4x ou 2x quadrado? 2x quadrado? X à quarta menos 2x quadrado, era isso? Tá aí, ó. Tá vendo? Tá? Então, é exatamente como a gente fez. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver qual é que eu quero fazer primeiro, se é essa H. É H. A 8, na verdade. É. Vamos fazer essa 8. Ela é linda. Linda. Vou fazer a 8. Tem mais informações na 8. Então, a 8... H de x é igual 4x mais 5 sobre x quadrado menos 1. Ah, faltou uma coisa aqui. O que foi que faltou aqui? Tem assíntota? Não tem assíntota. Faltou escrever isso. O gráfico não possui assíntotas. Então faltou 2 coisas, porque tem mais uma coisa. Oi? O quê? Vocês falam quando eu chego perto, não fala, né? O que está faltando? A assíntota já foi. Não é mais. Falta mais um detalhe. Já foi. Quem é o conjunto imagem dessa função? A imagem dessa função. Detalhe, essas funções que a gente vai dar para vocês fazerem o esboço do gráfico, dificilmente tu vai conseguir determinar o conjunto imagem no início. É quando você termina tudo, esboçou o gráfico, aí você pensa, o conjunto imagem é esse.
Então, já fez tudo. Qual é o conjunto de imagem? De menos 1 até mais infinito. Menos 1 aberto ou fechado? Fechado. Beleza? Esse é o conjunto de imagem, tá? Outras perguntas. Essa função tem máximo global? Não. O que é que ela tem? Mínimo global. O que mais que ela tem? Ela tem máximo local, tá? O máximo local dela é no 0. Esse ponto é o máximo nessa região, mas para o todo não, tá? Esses dois pontos são os mínimos do gráfico. Mínimo local e global. Ninguém passa desses dois pontos. Ficou claro? Tá? Muito bem. Agora vamos para essa função, né? Vamos para essa função. O que é que você quer fazer primeiro aqui? Vamos fazer o seguinte. Evitem decorar o passo a passo. Tá? Evita fazer isso. Olha para a função e te pergunta, o que é que eu preciso para desenhar o gráfico? Aí vai vir naturalmente na tua memória, tá? Se tu ficar decorando o passo a passo, se tu esquecer um passo, aí tu te ferra. Porque tu vai pensar assim, e agora o próximo passo? Mas eu não lembro do segundo. Eu não vou para o terceiro sem lembrar do segundo. Aí tu vai ficar nesse drama, tu não vai conseguir fazer tua prova, tá? Então vamos lá. O que você faria primeiro? Domínio da função. Tá? O domínio da função geralmente está na cara. Tá? Então vamos para o domínio. Quem é o domínio dessa função? Isso, você só tem que tirar o 1 e o menos 1 aqui, que é onde dá 0 aqui embaixo. Tá? Então o domínio da função h é todos os reais menos o mais e menos 1. Olha, quando você escreve o domínio, já vem um estalo na sua mente logo do que você vai ter que fazer. Qual é esse estalo? Veio na tua mente, tu tem que ouvir agora, vai. Não, pequeno. Assíntota. Assíntota. Então, tem assíntota. Beleza? Vai ter assíntota. Se tem problema de domínio, vai surgir assíntota. Que tipo de assíntota? Vertical. Olha as coisas que já vem na tua mente. Presta atenção. Deu problema no domínio. Opa, assíntota. Vertical. Que contas eu vou ter que fazer? Limites laterais. Quantos? 4 limites laterais. Quantos problemas você tem no domínio? 2 problemas. Então, tu vais ter que calcular o limite à direita do 1 e à esquerda do 1. O limite à direita do menos 1 e à esquerda do menos 1. Sacou? Tá? Já tem 4 limites para serem feitos aí. O que mais? Tu não vai ter que aplicar o limite para o infinito e para o menos infinito? Sim ou não? Então, tu já tem 6 limites para calcular na tua questão. Ok? Então, é isso que você já tem que enxergar. No domínio, ele já está falando para ti, ei, 6 limites para calcular. Entendeu? Tá? Te comunica com a tua prova, fala com ela. Vamos lá. Domínio, eu já tenho isso. Tá? O que você faria agora? Eu vou deixar anotado aqui, ó. 6 limites. Já sei que eu tenho 6 limites para fazer. Tá? Tu deixa anotado logo em cima. Para quando o teu colega olhar, vai 6 limites. Aí ele vai cutucar, ei, tu tá doido? Aí quando ele falar, ei, tu tá doido? Aí o cara do Projeto Unito vai dizer assim, opa, 0. Para vocês 2. Então, tu escreve bem pequenininho, para ele não ver. Tá? Aí tu escreve grande assim. Grande, tu escreve assim, ó. Tira o olho, tá? Aí,
Segue o jogo, vai. Já tá o domínio. Que mais que tu vai agora? As coisas iniciais que tu tem que saber da função. Vai. Domínio, que mais? Vê se a função é par ou ímpar. Então vamos para a paridade. Oi. O quê? Ele ajuda. Vamos pensar assim. Suponha que tu me faz aqui, bem aqui assim. Tu me escreve uma blasfêmia assim, ó. Suponha. Aí eu já vou ficar irritado contigo aqui. Aí no início tu não falou de paridade. Ninguém falou de paridade. Só tu falou de paridade. Aí eu vou dizer, não, ele falou de paridade, vamos dar aquele ponto lá pra gente, não vai tirar aqui. A gente vai pegar a borracha assim, ó. Ele não fez isso. A gente vai evitar retirar ponto seu, se você me der informações boas desde o início. Entendeu? Então, me escreve tudo o que tu sabe. Tá? Mas tu não vem também dizer aqui, porque o balanceamento da equação química é feita... Não serve, né? É cálculo. Tá? A informação que eu quero é de cálculo. Então, paridade. Essa função, ela é par ou é ímpar? Como é que faz? É F de... F? H. Tu vigia. H de menos x é igual a 4 vezes menos x mais 5 sobre menos x ao quadrado menos 1. Tá bom? Isso aqui é igual... Vai ficar menos 4x, certo? Mais 5. E aqui vai ficar x quadrado menos 1. E aí? Essa função é par ou é ímpar? É o quê? Nenhum nem outro. Esse menos aqui é só do 4x, hein? Então essa função ela não é par e nem é ímpar. Isso ficou mais lindo ainda. Porque eu que tenho problema de coordenação, desenhar uma coisa idêntica a outra coisa é horrível. Aí aqui está te dizendo, olha, o que tu desenhar do lado direito não tem nada a ver com a esquerda. Tá? Então, não é par e nem é ímpar. Tá? A função não é par e nem ímpar. Tá bom? Ganhou pontuação aí, tá? Fez isso, ganhou pontuação. Por mais que tu ache assim, mas não serve para nada. Serve sim. Serve sim. Eu sei que não tem simetria no gráfico. Tá? Então pronto, não é par nem ímpar. O que mais que você vai fazer? Primeiro, todas as informações básicas, vai. O que mais você faz? Informação básica é aquilo que você não aprendeu em cálculo, que você já sabia desde o ensino básico. Não tem aquela desculpa também, mas eu não sabia dessas coisas. Vai. Próximo, qual é? O quê? Continuidade tu aprendeu aqui. Raízes. Né? Raízes. Vamos atrás das interseções. Interseções com os eixos. Isso tudo tu viste no ensino básico, certo? Interseções com os eixos tem interseção com o eixo Y ou tem as raízes que é interseção com o eixo X. Tá? Então vamos primeiro para as raízes. Raiz é quando a função, que é h, é quando a função dá zero. Então pega a função, 4x mais 5 sobre x quadrado menos 1, tu queres que isso seja zero. Tá? Esse cara aqui de baixo não é zero, que a gente já retirou 1 e menos 1, certo? Então pode passar ali para lá, vai dar zero. Então vai ficar só isso aqui. Vai ficar 4x mais 5 igual a zero. Então quem é um x? Oi?
Menos 5 sobre 4. Menos 5 sobre 4. Essa é a única raiz. Tá? Então, esta coisa aqui, ela corta assim o eixo x, mas ela só corta nesse ponto, no menos 5 sobre 4. Tá? Vamos lá, interseção com o eixo y. Agora eu vou colocar aqui no eixo y. Como é que a gente acha a interseção com o eixo y? Tem que fazer quem zero? O x. Então, tu queres fazer h de 0, que é 4 vezes 0 mais 5 dividido por 0 ao quadrado menos 1. Isso vai dar o quê? Menos 5. Certo? Então, no menos 5, ele toca o eixo y. Tá? Acho que as informações básicas já foram todas, né? Acho que já. Vamos para informações do ensino superior agora. O que tu vai atrás? Vamos derivar e vamos olhar o sinal da derivada. Para que isso? Para saber onde é crescente e onde é decrescente. Beleza? Então, vamos para o crescimento. Crescimento e decrescimento. Então, tu vai derivar a tua função. Derivando isso aqui, vai ficar regra do quociente, né? Aqui tu não precisa me dizer que regra que tu está usando, tá? Porque já está na hora de tu saber todas as regras. Agora, se tu escrever e disser, vamos usar agora a regra do produto, aí a gente vai se ver depois. Então, derivada da primeira vezes a segunda normal. Menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Tá bom? Aí tu não pode ter preguiça. Vai fazer a conta. Com calma, tá? Então, a derivada de h, 4x² menos 4, vai ficar tudo menos, certo? Então, menos 8x², isso aqui vai dar 10x, né? Só que negativo, menos 10x, tudo isso dividido por x² menos 1 ao quadrado. Vamos lá, então vai ficar a derivada de h é igual, olha, esse com esse vai dar menos 4x², tá bom? Menos 10x, menos 4, é isso, né? Dividido por x² menos 1 ao quadrado. Pronto. Agora eu quero estudar o sinal da derivada. Como é que eu faço para estudar o sinal dessa derivada? Quem determina o sinal dessa derivada? Só o numerador. Embaixo eu já retirei 1 e menos 1, certo? Então vamos analisar só o numerador, que é uma equação do segundo grau, tá? Tenho que saber determinar as raízes. Então, delta é igual a b², que vai dar 100, menos 4 vezes o a, vezes o c. Tá? Então, esse delta, vou escrever aqui na frente. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E isso vai dar negativo, concorda? Então, 100 menos 64, 36. Bonitinha, né? Deixa aí. Então, vai ficar x é igual a menos o b, que vai dar 10, mais e menos a raiz do delta, que vai dar 6,
dividido por 2 vezes o A, que vai dar menos 8. Então, as suas raízes... A primeira raiz, 10 com mais 6 dá 16, dividido por menos 8 dá menos 2. E a segunda raiz... Olha, 10 com menos 6 vai dar 4 positivo, dividido por menos 8 vai dar menos meio, certo? Tá bom? Pronto, já tem as raízes, que é menos meio e menos 2. Então, vou colocar aqui a derivada. Vou colocar aqui menos meio. Vou colocar bem aqui. Opa, está invertido. O menos meio é do outro lado, né? Então, menos 2. E aqui o menos meio. Certo? Muito bem, menos 2 e menos meio. Aqui com cavidade para cima, certo? Se eu olhar só para essa parte. Tá? Então, eu vou tirar por enquanto a galinha aqui. Vou colocar numerador. Beleza? Colocar só o numerador. Vamos analisar o sinal só do numerador, por enquanto. Concavidade para baixo. Tá? Se é concavidade para baixo. Então, aqui é negativo. Aqui é 0. Aqui é positivo. Aqui é 0. Aqui é negativo. Beleza? Tá? Só o numerador. Agora vamos analisar a derivada. Vou colocar aqui o menos 2. Vou colocar aqui o menos meio. Coloco mais alguém? Coloco mais alguém? Então quer dizer que isso aqui também serve para derivada? Oi? Tem que colocar o mais e menos 1, que é onde a função não está definida. Certo? Então vamos lá. Mais e menos 1. Olha, se esse aqui é o menos meio, então, para ele chegar no menos 2, tem que passar pelo menos 1 e depois chegar no 2, né? Então, vamos colocar o menos 1 bem aqui. Aí tem que andar essa mesma quantidade para chegar no 0. Então, vou colocar um 1 bem aqui, tá? Tá meio desproporcional, mas vou colocar um 1 bem para cá. E o 0 tá por aqui assim, tá bom? Então, tá aí. Vamos pensar agora, lembrando, menos 1 e 1 não tem função, tá? A função não está definida nos 2 pontos aí. No menos 1 e no 1, tem derivada? Também não. Então, já vou colocar aqui que não existe. Não existe derivada aqui. Não existe derivada e também não existe a função. Certo? Vamos pensar. Antes, menos 2. Antes do menos 2, qual é o sinal da derivada? Negativo. Quem determina é só o numerador. Certo? Negativo. No menos 2 acontece o quê? 0. Entre menos 2 e menos 1 é positivo. Certo? Entre menos 1 e menos meio é o quê? Positivo também. Olha, eu preciso colocar o 0, né? Vou colocar o 0 bem aqui. Entre aqui, no menos meio dá 0, né? Esse 0 é equivalente a esse 0 aqui. Na verdade, eu não preciso colocar o 0, né? Não preciso. Do menos meio até o 1,
Como é que é o sinal? Negativo. No 1 não existe, depois do 1, negativo. Ok? Tudo bem? Então vamos tomar muito cuidado. A função é decrescente, acha um ponto crítico e depois ela cresce. Então esse ponto é o quê? Mínimo. Beleza? Pelo teste da primeira derivada. Ela está crescendo, ela acha um ponto crítico e continua crescendo. Esse ponto é o quê? Esse cara está no domínio? Não, não tem gráfico aí. Beleza? Será que é bola aberta? Será? Tem certeza? Olha lá. Será se quando não está definido sempre é bola aberta? Continuando. Do menos 1 até menos meio, ela é o quê? Crescente. Depois do menos meio, aliás, no menos meio é ponto crítico, certo? E depois ela é decrescente. Então, está crescendo e depois decresce, passa pelo ponto crítico, esse ponto é de quê? Máximo, pelo teste da primeira derivada, certo? Vai decrescendo, decrescendo, acha um ponto que não está definido e depois continua decrescendo. Esse ponto é o quê? É o mesmo caso do anterior, não tem ponto, certo? Não tem ponto, tá? Então, só olhando a primeira derivada, a gente já consegue detectar o ponto de máximo e de mínimo, certo? Então vamos fazer isso. Então, vamos colocar aqui primeiro. Vou colocar mais para cá, tá? Menos 2. O menos 1. O menos meio. O 1. Então, ó, no menos 1 não existe. No 1 também não existe. Aqui, até o menos 2, ela decresce. Do menos 2 até menos 1, ela cresce. Do menos 1 até o menos meio, ela também cresce. Do menos meio até 1, ela decresce. E depois do 1, ela continua decrescendo. Beleza? Vamos chutar? Vamos chutar? Chute de vocês. Se essa função ela está crescendo nesse intervalo, depois não existe gráfico e depois continua crescendo, qual chute vocês dariam que acontece graficamente nessa região? Como é que é? Tá, outro chute. Os dois chutes que nós tivemos foi assim. Ela sobe, bola aberta e depois sobe. Certo? Foi isso, né? Esse foi um chute, tá? O outro chute que nós tivemos é o seguinte. Suponha que esse aqui é um 1. Ela está subindo. Está subindo. Aí não tem gráfico, né? No 1 não tem gráfico. Está subindo. Depois do 1, ela também está subindo. Ok? Está vindo lá de baixo. Então temos essas duas possibilidades do que pode estar acontecendo. Quem vai nos responder isso? Segunda derivada? Pode ser. Se você for safo, sim. Como?
Hum. Tá, mas o que eu quero é que ferramenta matemática que me garante que talvez aconteça isso? Limite lateral. O limite lateral vai me dizer isso, tá? Se vocês falaram segunda derivada, como seria a segunda derivada? O limite lateral já está certo, tá? Quero saber da segunda derivada agora. Como seria? Basta você analisar a segunda derivada e pensar assim, se a segunda derivada, se nessa região aqui, pertinho do 1, ela tiver sinal positivo, a concavidade é para onde? Para cima. Então, é uma curva assim mesmo. Tá? E aqui, pertinho do 1, desse lado, tem que dar que sinal a segunda derivada? Negativo, para ela poder ficar assim, ó. Beleza? Tá bom? Então, você poderia ter analisado dessa forma também. Mas a ferramenta mais apropriada aqui são os limites laterais. Você vai calcular o limite por esse lado e vai ter que dar menos infinito. Você vai calcular o limite por esse lado e ele vai ter que dar mais infinito. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, diga lá. Não. O colega está perguntando se nesse exemplo eu posso usar tanto limites laterais quanto o domínio da função, a segunda derivada. Não, não é isso. O que eu estava falando é que você pode argumentar utilizando a segunda derivada para esse comportamento gráfico da função. Era só isso. Se tiver uma assíntota, sim, vai dar certo. Vai dar certo, vai funcionar direitinho, tá? Muito bem. Mas a ferramenta ideal mesmo são os limites laterais. Então vamos para os pontos de máximos e mínimos. Pontos de máximos e mínimos. O que foi que a gente já detectou? Que o menos 2 e o menos meio, esse é mínimo e esse é máximo, pelo teste da primeira derivada. Tá? Então vou escrever aqui. Então, pelo teste da primeira derivada, temos que x igual a menos 2 é mínimo e x igual a menos meio é máximo. Vamos calcular o valor desses caras. F não, H, né? H de menos 2. Vamos lá, H de menos 2. Está aqui a função. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Menos 8 com mais 5 dá menos 3. Então, em cima vai dar menos 3. Embaixo, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 1 vai dar 3. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Tá bom? Então, esse cara aqui é menos 1. Agora, vamos calcular o H de menos meio. Vamos pegar o menos meio. Vai dar trabalho. 4 vezes menos meio dá menos 2, certo? Menos 2 com mais 5, dividido. Isso aqui vai dar 1/4. Menos 1. Então, aqui em cima vai dar 3. E embaixo, 4 vezes 1 dá 4. 1 menos 4 dá menos 3. Sobre 4. Conserva. E multiplica pelo inverso desse. Vai cancelar. Vai dar menos 4. Tá bom? Então, a imagem deu menos 4. Beleza? Então, pronto. A imagem desse aqui é menos 1 e a imagem desse é menos 4. Tá? O que é que nos falta agora?
Vamos ver a concavidade, tá? Que é a segunda derivada. Vamos analisar a segunda derivada, o sinal dela. Então, concavidade. Então, você pega a sua função e deriva pela segunda vez. Cadê a primeira derivada? É isso aqui, né? Tá. Vamos derivar pela segunda vez. Então, isso aqui vai dar menos 8x menos 10. Derivada da primeira vezes a segunda normal menos a primeira. Não vai dar aqui. Deixa eu diminuir isso. Derivada da primeira menos 10 vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, que vai dar 2x² menos 1 vezes 2x. Dividido pela segunda ao quadrado. 1 à quarta. Tá? Ok? Qual é o próximo passo que tu vais fazer aqui? Dá para tu simplificar a coisa aí, não dá? Esse fator aqui de baixo, ele está aqui e ele está aqui. Tá? Então, eu já sei que vai sumir um dele aí. Tá? Vai sumir um fator desse. Tá bom? Então, vou reescrever aqui. Então, a segunda derivada é igual a menos 8x menos 10, x² menos 1, menos 4x² menos 10x menos 4. Olha, esse aqui vai embora, né? Então vai ficar 4x só, né? Isso tudo dividido por esse cara ao cubo. Tá bom? Agora, o que tu acha que tu vai fazer? Vai distribuir, vai fazer conta, vai cancelar quem tem para cancelar. Agora é a parte boa, porque tu não precisa ficar lembrando de conteúdo agora. Agora é a conta que tu domina, é o 7º ano aqui. Tá? É a parte que tu sabe, tu domina isso aqui. Vamos lá. Tá, segunda derivada vai ficar igual. Olha, esse vezes esse dá menos 8x ao cubo. Esse vezes esse dá menos 10x². Esse com esse dá 8x. Esse com esse dá 10. Tá bom? Aí tu toma cuidado no jogo de sinal agora. Olha, esse está negativo. Está tudo negativo, então vai ficar tudo positivo. Tá? Já não vou errar os sinais. Mas esse com esse vai dar 16x ao cubo. Esse com esse vai dar 40x ao quadrado. E esse com esse vai dar 16x. Isso tudo dividido por essa coisa aqui. Tá bom? Vamos lá. Dá para cancelar alguma coisa aí? O que cancela? Vamos pegar logo a maior potência. Esse cara. Com esse cara. Tá, segunda derivada é igual a 8x ao cubo. Agora vamos potência 2. Esse com esse, né? Vai dar 30x². Aí tem potência x. Esse com esse vai dar 24, né? Mais 24x. E o que mais?
Tem um 10 ali, né? Se não tivesse esse 10, ia ficar bonito, né? A gente não errou nenhuma conta, não? X² menos 1 sobre 3. Tá. A gente consegue analisar o sinal disso? Deixa aí por enquanto. Não consigo analisar de cara esse sinal. E achar as raízes disso aqui não parece ser tão simples. Tá, não consigo analisar o sinal agora aí. Vamos ver primeiro os limites agora. Se alguém conseguir analisar, me avisa. Os limites laterais. Quais limites laterais a gente precisa calcular? Quais são? Aqueles 6 limites, né? Os limites tendendo a 1 pela direita, a 1 pela esquerda, a menos 1 pela direita e a menos 1 pela esquerda. Esses todos têm que ser feitos, tá? Então, muito bem. Então, limite da função, tenho que fazer x tendendo a 1 pela direita. Aí, limite x tendendo a 1 pela direita. Quem é a função? 4x mais 5 dividido por x². Olha lá. É F ou é H? É H. Tá, vamos lá. Olha, x tendendo a 1 pela direita. Se tende a 1 pela direita, quanto é que dá aqui em cima? Em cima. Dá 9, certo? Então, quem vai determinar a coisa toda aí embaixo, certo? Então, tendendo a 1 pela direita, é valor que é maior que 1 ou é menor que 1? Maior que 1. Então, vai ser um cara que é maior que 1 elevado ao quadrado. Vai dar maior que 1 ou menor que 1? Vai dar maior que 1, mas está muito perto do 1, concorda? Vai ser ele menos 1. Vai dar uma coisa o quê? Vai dar uma coisa maior que 0, só que muito perto do 0. Então, essa divisão vai para onde? Mais infinito. Então, pela direita, o gráfico da função h está indo para mais infinito. Ficou claro? Tá? Vamos ver pela esquerda agora. Limite de 4x mais 5 sobre x² menos 1, x tendendo a 1 pela esquerda. Vamos lá. Tendendo a 1 pela esquerda, aí em cima eu já sei que dá um número fixado, tá? Agora, se é 1 pela esquerda, é um número que é menor que 1. Tudo bem? Está muito perto do 1, só que é menor que 1. Quando eu elevar ao quadrado, vai dar o quê? Não vai dar um cara perto do 1? Só que é menor do que 1. Quando eu fizer ele menos 1, vai dar o quê? Vai dar um número negativo, só que muito perto de quem? Do 0. Então essa divisão vai para onde? Para menos infinito. Lembra da suspeita do que acontecia? Então, não é aquele caso de continuidade, bola aberta, continuidade. Ok? Não é esse caso. O que é que nós temos aqui? É um caso de que, se eu estou perto do 1, pela direita, o gráfico está indo para menos infinito. Então, é uma coisa assim. Pela esquerda está acontecendo isso. E pela direita está indo para mais infinito. Então, é uma coisa assim. Tá? Então, o gráfico é uma estrutura dessa. Resta saber se é mais lá em cima, se é mais embaixo. Isso a gente vai já descobrir. Tá bom? Muito bem. O outro limite que a gente precisa fazer é o menos 1. Tá? Vamos calcular o menos 1 agora. Então, limite
de x tendendo a menos 1 pela direita de 4x mais 5, x² menos 1. Quanto é que dá? Quanto é que dá? Pega o menos 1, substitui aqui em cima. Dá o quê? 1. Vai dar uma coisa positiva em cima, tá? Então, não vai alterar nada de sinal. Vai depender sempre da parte de baixo. Então, se eu estou tendendo a menos 1 pelo lado direito, esse número ele é maior do que 1? Positivamente falando, ele é maior do que 1 ou menor do que 1? Ele é menor do que 1, tá? Quando eu elevar ao quadrado, vai continuar sendo um número menor do que 1. Então, é um número que é menor do que 1, menos 1. Vai dar o quê? Vai dar um número negativo, muito perto do zero. Então, isso vai para onde? Menos infinito. Tudo bem? Tá? Vamos para o próximo. Limite x tendendo a menos 1 pela esquerda do 4x mais 5, x² menos 1. Vamos a esse. Em cima eu já sei que dá 1, não vai interferir nada. Vamos para baixo. Eu estou tendendo a menos 1 pela esquerda. Se eu colocar isso em módulo, esse número é maior ou menor que 1? Ele é maior que 1, certo? Se eu colocar em módulo. Então, quando eu elevar ele ao quadrado, ele vai passar do 1, não vai? Então vai ser ele menos 1. Vai dar o quê? Vai dar um cara positivo muito perto do zero. Então isso aqui vai para mais infinito. Beleza? Tá? Muito bem. Eu disse que nós tínhamos que calcular 6 limites, né? Já calculamos 4, que são os limites laterais aqui. Quem são os outros 2? Quais? Para o infinito. Eu tenho que mandar x para mais infinito e x para menos infinito. E ver o que acontece. Então, vamos fazer limite de x indo para mais infinito dessa função, que é 4x mais 5 dividido por x² menos 1. Dá quanto? Vamos. Dá quanto? 0 por quê? A maior potência está embaixo. Sempre que são funções racionais, você só precisa ver onde está a maior potência. A maior potência está embaixo, então a resposta é 0. Se a maior potência estivesse em cima, a resposta seria mais infinito. Ficou claro? Tá? Próximo. Limite de x indo para menos infinito, 4x mais 5 sobre x² menos 1. O que acontece? Dá quanto? 0 também, pelo mesmo argumento. A maior potência está embaixo. Quer dizer, então, que o gráfico dessa função que a gente está fazendo todo esse estudo dela, tá? Se eu olho para o plano cartesiano, quando eu vou embora lá, para lá, o gráfico está se aproximando do eixo. Se eu for embora para cá, o gráfico se aproxima do eixo. Certo? Então quer dizer que o eixo é a assíntota dele. É a assíntota horizontal. O eixo x. Tá? Quem são as assíntotas verticais? Menos 1 e 1, que é lá no domínio. Tá? Pergunta. Quando nós achamos as assíntotas verticais menos 1 e 1, eu sei como é que se aproxima do 1. Pelo lado direito, está indo para mais infinito. Tá? Então, se eu olho aqui para o 1, o gráfico é uma coisa que vem lá de cima. Tá? Quando eu olho desse lado, do lado esquerdo, é uma coisa que vem lá de baixo. Beleza? Quando eu vou para o menos 1,
coloco aqui a assíntota, o menos 1 pelo lado direito é aqui, ó. Tá? Tá indo lá para o menos infinito. E quando eu vou pelo lado direito, aliás, pelo esquerdo, agora pelo esquerdo, né, vai dar mais infinito, que é esse lado aqui. Então dá isso aqui. Tá? Então já tem alguns esboços aqui. Só que quando eu vou para lá e vou para cá, o gráfico está se aproximando desse eixo. A pergunta é, ele se aproxima do eixo por cima ou por baixo? Olha para a função. Olha para a função e me diz, quando x vai para mais infinito, essa aproximação é por cima ou é por baixo? O que vocês acham? Por quê? Ah, bom argumento. Bom argumento. Depois do 1, a função ela é decrescente. Ela é sempre decrescente, certo? Só que ela não vai para o zero. Então não faz sentido ela se aproximar do eixo por baixo, porque para ela se aproximar por baixo ela deveria estar crescendo. Mas ela não está crescendo, ela está decrescendo. Excelente, excelente. Mas eu não queria essa resposta. Essa resposta é muito inteligente. Eu quero outra resposta. Vai. Eu não tinha pensado nessa resposta, muito boa. Me dá um outro argumento que garante que essa aproximação é por cima e não por baixo. Vai. Como é que eu sei que o gráfico de uma função está acima do eixo x? Quando é o quê? Quando ele é positivo, certo? Qual é o sinal disso aqui? Se o x for para mais infinito, o x não é uma coisa positiva? Aqui em cima não vai dar positivo? Aqui embaixo o x não é muito grande? Então ele vai ultrapassar esse negativo aqui, certo? Então a divisão de positivo é positivo. Beleza? Tá? Então se aproxima assim por cima, por esse argumento maravilhoso, ou pelo argumento de jogo de sinal. Tá? O outro lado, é por cima ou é por baixo a aproximação? Esse lado daqui. Por que por baixo? Agora eu quero aquele argumento. Agora eu quero esse argumento. Por que a aproximação é por baixo? Lembrando que eu estou indo para o menos infinito. Eu estou indo para lá e o resultado está dando 0. Observa, eu estou indo para lá. Quando se fala de crescimento e decrescimento, ele não é esse movimento, é esse movimento. Beleza? Você só fala se uma função é crescente ou decrescente se quando você caminha daqui nesse sentido, o gráfico está subindo. Certo? Mas em termos de limite, eu não estou indo no sentido do crescimento, estou indo no sentido contrário. Certo? Estou indo embora para lá. Então, indo embora para lá, pensando em sinal só, tá? Indo embora para lá, o x é negativo, só que é um número muito grande. Certo? Então aqui vai ficar negativo, não vai? Certo? Em cima fica negativo. Só que embaixo é positivo. Porque o cara não vai ser elevado ao quadrado. Não vai ficar muito grande. Então vai ficar positivo aqui. Negativo dividido por positivo vai dar negativo. Então sim, eu estou me aproximando por baixo. Tá? Só que
Se você olhasse para o argumento da derivada, é decrescente, né? Mas ela é decrescendo porque eu estou olhando assim, eu estou vindo assim. Certo? Tá bom? Então, ela está se aproximando sim, por baixo. Tá? Bora colocar o gráfico logo. Vamos colocar aqui o gráfico. Depois eu vou analisar direitinho essa segunda derivada. Eu acho que eu cometi algum erro nela. Então, cadê a função? É 4x mais 5. 4x mais 5 dividido por x ao quadrado menos 1. Esse é o gráfico lindo da função. Tá aí, ó. Não é lindo? Esse é o gráfico da função, né? Oi. Claro que tem. Claro que tem como desenhar. Vamos ver. Vou colocar as nossas informações aqui. Tudo que nós achamos aí. O que foi que nós achamos? Vamos para o intervalo de crescimento e decrescimento, certo? Antes do menos 2, a função é decrescente. Projeta lá o gráfico, por favor. Deixa sempre aí o gráfico que eu vou ficar falando daqui. Olha lá. Antes do menos 2 é decrescente. Está acontecendo isso lá? Está ou não? Está decrescendo. Entre o menos 2 e o menos 1, a função é crescente. Está subindo lá? Está subindo. Do menos 2 até o menos 1 está subindo. No menos 2, o que foi que nós achamos? Que ele é um ponto de mínimo. É ponto de mínimo? É ponto de mínimo, certo? Nós ficamos indagando, mas e no menos 1, o que acontece? Deixa eu colocar aqui. Então, x igual a menos 1. Olha aí. O que é o menos 1 mesmo? É assíntota. E a gente descobriu isso, não descobriu? Que o menos 1 é assíntota? Quando nós fizemos esses limites aqui, olha. Pela esquerda, projeta lá, por favor. Pela esquerda do menos 1, a função está indo para menos infinito. Aliás, cadê? Aqui. Pela esquerda do menos 1, está indo para mais infinito. Olha lá o que acontece. Não está indo para mais infinito? O outro não vai para menos infinito? Certo? Nós achamos também que existe um ponto crítico. Qual foi o outro ponto crítico que nós achamos? Menos meio. Menos meio. E nós descobrimos que esse menos meio é ponto de máximo. Não é menos meio ali? X igual a menos meio. Olha aí. Lá é o ponto de máximo. No menos meio. Nós achamos isso. Foi detectado. Tá? Nós também achamos que o 1 é uma assíntota. Então, x igual a 1. Aí você pode estar pensando assim, mas espera aí, olha só. Parece que o gráfico não está chegando perto do 1. É porque a gente não se distanciou o suficiente ainda. Deixa eu puxar aqui para você ver. Eu vou deformar aqui o nosso gráfico. Vou mudar a escala. Tá vendo? Mudei a escala aí. Olha, esse tamanho aqui é 2, esse tamanho aqui é 20. Olha lá, o gráfico não está se aproximando agora da assíntota? Está se aproximando. Tá? Outra coisa que nós vimos. O gráfico ele se aproxima do zero. Tá? Se aproxima, não está se aproximando do zero do lado direito e do lado esquerdo? Está acontecendo. Outra coisa, nós achamos só uma raiz, lembra? Raiz só tem uma. Menos 5 sobre 4. É a única raiz que existe. Mas olha lá o gráfico. O gráfico não tem coisa para cima e coisa para baixo? E tem 3 setores, né? Tem um setor ali da direita que está para cima, tem um setor intermediário que está para baixo e tem um setor ali da esquerda que está para cima ali. Aí você poderia imaginar que tem mais raízes, né? Mas não tem. Não tem porque essa região aqui, olha, não tem raiz. Essa região aqui também não tem raiz. A única raiz acontece para cá. Vamos aproximar aqui.
É a única raiz que tem. É essa bem aqui, ó. Onde está o cursor lá. Tá? É a única raiz, o único toque. Só acontece aqui. Beleza? Então dá sim. Quando vocês fizeram a pergunta, mas eu vou conseguir desenhar um gráfico desse? Você vai ter todas as informações necessárias para conseguir desenhar. Tá? Se você olhar para esse setor aqui, você pode imaginar, como é que eu vou conseguir saber que aqui, nessa parte, nessa região, nessa faixa aqui, não tem gráfico? Só você pensar assim, ó, entre menos 1 e 1, olha aqui para o quadro. Entre menos 1 e 1, não existe indeterminação. Então é uma região contínua do gráfico. Certo? Uma região contínua, que é crescente e depois decrescente. Se é crescente e depois decrescente e esse ponto é um ponto crítico, então esse cara é um ponto de máximo, certo? Então ele vai ser o ponto mais alto. Aí você calcula o valor dele. Ninguém pode passar dele nesse intervalo, certo? Então você tem que desenhar mesmo uma coisa assim. Deu para entender? Tá? Depois você tem que pular essa faixa do 1. Você sabe que ele vai chegar perto do 1, ele vai lá para menos infinito. Aí você vai para depois do 1. Ele está vindo de onde? Ele está vindo lá do mais infinito. Tá, beleza? Então dá sim para ter essa noção todinha, tá? Não se preocupe que não vai vir uma dessas na prova. Não quero uma... Colocar um gráfico fácil assim, não tem graça. Vamos lá, próxima. Qual vocês escolheriam? A gente só vai conseguir iniciar. Quanto tempo eu tenho? 7. Tá, então eu só vou conseguir iniciar. Então, deixa eu pensar uma função aqui. Ah, terceira. Terceira é bonita. Vamos lá. Vamos fazer as coisas de cabeça? Vamos lá. Terceira, de cabeça. Domínio. Não vem me dizer assim, todos os reais positivos. Não, tu tem que me dar o domínio direito. Olha lá para a função. Domínio. Quando faltar 2 minutos, me avisa, por favor. Olha, a função é h de x igual raiz x² menos 4. Tá? Não é isso? x² menos 4. Tá? Isso aqui pode ser negativo? Não, então vamos olhar só para ele por enquanto. Tá? Então, x² menos 4 não é uma parábola de concavidade para cima? Com raízes menos 2 e 2? Então você marca aqui, ó. Menos 2 e 2. É uma coisa assim, não é? Certo? Olha, antes do menos 2, o sinal é positivo. Aqui o sinal é negativo e depois é positivo. Então, quem que tu pode usar? Tu pode usar o menos 2? Pega o menos 2 e joga aqui. 4 menos 4 dá 0. Tem raiz de 0? Tem, então eu posso usar. Posso usar o 2? Posso. Então, olha, domínio da função h é quem? Quem é o domínio? De menos infinito até menos 2, fechado. União, 2 fechado, até mais infinito. Pronto. Esse é o domínio. Se esse é o domínio, o que é que tu já sabe de cara? Que se tu fizer o plano cartesiano, tu já marca menos 2, 2. E diz assim, Raimundo, pelo amor de Deus, não tem gráfico aqui. Ok?
De menos 2 a 2 não faz parte do domínio da função, então não pode ter gráfico nessa região. Só tem gráfico dessa linha para lá e dessa linha para cá. Beleza? Mais ainda, quanto é h de 2? 0. H de menos 2? 0. Então o gráfico começa aqui, ó. É daqui para alguma coisa e é daqui para alguma coisa. Beleza? Vamos pensar em crescimento e decrescimento. Essa questão até bonitinha, né? Olha lá, derivada. Como é a derivada disso? Tu sabe a derivada da raiz. Como é que é, né? 1 sobre 2 raiz. Não é isso? Então pronto. Então é 1 sobre 2 a raiz. Só que tu tem que usar agora a regra da cadeia. Deriva esse cara que vai dar 2x, certo? Vai aparecer 2x aqui. Aí tu cancela esse 2, né? Tu já está fazendo tudo isso, passo a passo. Então, quem determina o sinal da derivada? Só esse cara aqui determina o sinal da derivada. Uma função afim está determinando o sinal da derivada. Aí, você coloca aqui, ó, a derivada. Marca aqui o 0. Aí tu diz, depois do 0 é positivo. Antes do 0 é negativo. Tu vai ser agoniado para fazer isso. Isso aqui tá safo. Qual o intervalo de crescimento dessa função? Coloca do 0 para frente que tu vai ver a tua nota 0. O que foi que eu falei para ti? Não tem gráfico nessa região aqui, ó. De menos 2 a 2 não tem gráfico. Certo? Então, pequeno, tu tem que tomar cuidado nisso aqui. Tu marca lá o 2, marca lá o menos 2 e faz a mesma coisa. Tu não olha para essa região. É só do 2 para lá. E aqui é decrescente. É decrescente antes do menos 2 e é crescente depois do 2. Beleza? Vou fazer um limite aqui, porque esse limite é lindo. Me diz que eu tenho 3 minutos, pelo menos. 2h40, perfeito. Olha lá. Esse limite, eu vou fazer ele porque ele é lindo. Limite com x indo para mais infinito. Observa. Observa. Isso aqui é limite. Vou colocar mais e menos. Limite de x indo para mais e menos infinito. Vou colocar aqui o x² da evidência. Tá? Vai ficar raiz x², 1 menos 4 sobre x². Tudo bem? Agora vou tirar o x² de dentro da raiz. Certo? Só que o x pode ser positivo ou negativo. Tudo bem? Se eu vou tirar ele da raiz, ele vai sair como? Vai sair como? Quero ouvir. Vai sair como? Vai sair dentro do módulo. E se ele for negativo, tem que sair dentro do módulo. Certo? Então, vai sair dentro do módulo. Não pode cortar aqui, porque ele pode ser negativo. Certo? Então, isso aqui é módulo de x vezes a raiz de 1 menos 4 sobre x². Certo? Pensa comigo. Olha lá. Pequeno, como é o gráfico disso? É? Aí tu pensa assim, ó, não posso olhar de menos 2 a 2, é zona proibida. Certo? Não posso olhar nessa região. Mas eu sei que o gráfico passa aqui, eu sei que o gráfico passa aqui. Certo? Eu sei que aqui ela é crescente, e eu sei que aqui ela é decrescente.
Mas se o x for muito, 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 muito grande, isso aqui vai para onde? Para zero. Então quer dizer que essa função se aproxima de quem? Do módulo de x. Então o gráfico dessa função é uma coisa assim. Ela está indo para perto do módulo de x. Você vai fazer esse gráfico bonitinho em casa. Deixa eu colocar aqui. Olha lá, rapidinho. SQRT do x ao quadrado menos 4. É isso? Tá aí. E eu vou colocar aqui o módulo de x. Eu vou apagar o resto para não atrapalhar. Tá vendo aí? Olha lá o gráfico se aproximando do módulo de x. Que coisa linda, né? Pois tu vai estudar essa função direitinho. Tá bom? Tá ótimo. A gente termina por aqui, pessoal. Bom estudo, bom descanso.